Muitos são os acontecimentos assustadores que se passam durante o silêncio da noite. E o porão das casas é um lugar muito propício para que isso ocorra. Seja bem-vindo a uma jornada pelo lado mais obscuro da realidade. A história aconteceu há apenas 2 semanas atrás. Sempre tive medo de porões desde que era criança. Agora que tenho 18 anos, meu medo obviamente diminuiu um pouco, mas ainda costumo olhar por cima do ombro para qualquer barulho que possa ouvir atrás de mim, e posso sentir aquele leve frio na barriga quando estou sozinho. Bem, nesta noite fria de sexta-feira, eu estava em casa sozinho, e como nossa maior TV fica no porão, é onde eu costumo jogar, especialmente para jogar videogames. Eu estava jogando Fortnite com meus amigos, um jogo de tiro em primeira pessoa muito popular. Eu estava com fones de ouvido e realmente concentrado no jogo, mas mesmo com os efeitos sonoros altos nos fones, eu sabia que ouvia algo vindo de trás de mim, como um tunco. Tirei os fones de ouvido e examinei a parte de trás do porão. Nosso porão é enorme, mas também extremamente bagunçado. Se eu quisesse examinar o que estava atrás de mim de verdade, teria que me levantar, é o quão ruim está. Mas eu realmente não achava que fosse necessário, embora achasse inquietante sempre que ouvia um barulho. Tentei continuar jogando, mas não conseguia mais me concentrar totalmente, não com parte de mim pensando constantemente sobre o barulho. Tirei os fones de ouvido e toquei com eles desligados, apenas porque estava me sentindo extra paranoico e queria ouvir o que estava ao meu redor. Pouco depois de tirar o fone de ouvido, houve um som repentino de clunk e tinha um som metálico e ecoante. Desliguei o sistema imediatamente porque fiquei chocado. Era um som intencional feito por alguém ou algo. Andei muito devagar até o fundo do porão, onde pus os olhos na grande ventilação de metal no canto. Foi quando percebi que provavelmente era a fonte do som. Me aproximei o mais que me senti confortável, depois parei e olhei para a ventilação por um segundo. Tive um terrível sentimento doloroso no estômago e senti como se a vida estivesse literalmente sendo sugada de mim quando vi uma mão se esticar para fora da ventilação e começar a me chamar. Então uma voz rouca e profunda disse: "E vem aqui, eu preciso de ajuda." No começo, eu não corri. Apenas recuei gradualmente com a boca aberta, olhando para as grades de ventilação. As mãos da pessoa agarraram a ventilação e começaram a sacudir e bater com agressividade, obviamente tentando quebrá-la. Eu gritei: "Estou chamando a polícia", mas a agitação não parou. Fiz o que disse. Chamei a polícia e disse a eles para enviar alguém imediatamente. O operador me disse para ir para um quarto no andar de cima com uma arma, trancar a porta e me esconder. Eu estava com mais medo do que já estive em toda a minha vida, e a dor e o medo da situação só pioraram quando ouvi a porta se abrir lá embaixo e pude ouvir um homem gritando loucamente no topo de seus pulmões. Não estou mentindo quando digo que ele estava gritando coisas como "Onde você está?" e "Eu vou te matar." Ouvi ele correr pelas escadas. Provavelmente subiu 2 degraus de cada vez porque estava lá em cima em cerca de 3 segundos. Meu coração estava na garganta quando ele tentou a maçaneta da porta e começou a bater tão forte que a porta chegou a ceder um pouco. Eu pensei que ele ia derrubar a porta. Tive que sair pela janela ou estaria acabado. Acho que ele me ouviu, pois a batida parou. Pulei pela janela e caí nas plantas lá embaixo. Com um pouco de sorte, um carro da polícia parou na frente da minha casa naquele momento. Eu basicamente corri para os braços do policial, implorando-lhes para entrar em casa e pegar o homem. Eles me disseram para esperar no carro da polícia, que trancaram, enquanto ambos entraram em casa com suas armas em punho. Não demorou nem 5 minutos para os 2 policiais saírem, segurando o homem algemado. O homem algemado tomou meu lugar no banco de trás do carro da polícia e,
Por aquele momento até que os policiais se afastassem, ele me lançou o olhar mais malévolo e cheio de ódio que se possa imaginar. Aquele olhar ainda me assombra. A experiência toda ainda me assombra. Ainda fico no porão ocasionalmente, mas não nem perto tanto quanto costumava. Quando meus avós faleceram, em vez dos meus pais venderem a casa deles, eles me deixaram morar nela, já que eu estava na idade de sair de casa de qualquer maneira. Eu só precisava pagar os impostos e as despesas mensais. No começo, eu realmente gostei de morar sozinho, já que podia receber quem quisesse, quando quisesse. Mas logo me senti solitário por estar sozinho, então adotei um pastor alemão de 2 anos chamado Rock. Ele foi nomeado em homenagem a Rock Balboa. Rock é um pastor alemão muito calmo e gentil. Ele quase nunca late, a menos que se sinta ameaçado ou esteja brincando com outro cachorro. Comprei uma cama de cachorro para ele no dia seguinte em que o adotei e a coloquei ao lado da minha cama. Depois que trouxe o Rock, sempre deixava a porta do quarto aberta para que ele pudesse beber água à noite, se estivesse com sede. Uma noite, logo após eu ter adotado o Rock, acordei com ele latindo do lado de fora do meu quarto, no corredor. Meio tonto, saí da cama para verificar o que estava acontecendo. Esfreguei os olhos enquanto caminhava pelo corredor, e quando os abri, vi o Rock latindo e arranhando freneticamente a porta do porão. Eu não sabia o que fazer. Normalmente, eu ligaria para o meu pai para lidar com uma situação como essa, mas agora estava nas minhas mãos, e eu estava aterrorizado. Tive que decidir se queria que o Rock fosse comigo até lá embaixo, e percebi rapidamente que não havia chance de eu ir sozinho. Abri a porta do porão com muito cuidado, mas foi o suficiente para o Rock empurrá-la com o nariz e correr escada abaixo. Acendi as luzes e o segui de perto. O Rock estava em silêncio agora, o que me preocupou um pouco. Procurei por ele, chamando pelo nome, e então o vi parado, imóvel, com o rabo entre as pernas, olhando para algo no canto oposto da sala, que estava bloqueado por uma parede. Ele olhou para mim, e seu rabo se ergueu ligeiramente. Consegui ver o que ele estava olhando. Era uma porta de armário. A aparente confiança repentina de Rock obviamente durou pouco, e ele parecia ter voltado à sua calma usual. Tudo o que passava pela minha mente naquele momento era: eu ousaria abrir esta porta de armário agora, e quem ou o que poderia estar lá dentro? Ainda não conhecia bem o Rock. Mas eu não tinha certeza se estava fazendo a escolha certa ou não. Em vez de abrir a porta do armário, peguei o Rock pela coleira e o levei de volta para cima. Ele continuou olhando para o canto do porão enquanto subíamos as escadas. Fechei a porta do porão e depois a porta do quarto. Então, fui para a cozinha ligar para o meu pai. Tive que ligar 3 vezes antes que ele finalmente atendesse, com voz sonolenta. Expliquei a situação e perguntei o que eu deveria fazer. Ele disse que eu deveria descer novamente com uma faca grande ou algum tipo de arma e verificar o que havia no armário. Disse a ele que estava com muito medo para isso. Em algum momento daquela conversa com meu pai, percebi que a porta do porão estava aberta. Deixei o telefone de lado por um segundo para ouvir o que pareciam passos, e estava certo. Passos altos e claros se aproximavam da porta da frente. Corri para o meu quarto e contei tudo ao meu pai. Ele me disse para desligar o telefone e chamar a polícia, então eu fiz. Quando a polícia chegou, a pessoa que estava na casa já tinha ido embora. Infelizmente, deixei uma grande quantidade de dinheiro no porão, ao lado do bar, e tudo havia desaparecido. A janela do porão estava escancarada, então descobrimos rapidamente como o invasor havia entrado. Acabou sendo um caso de invasão para roubo enquanto eu estava em casa.
A história que estou prestes a contar é uma série de memórias confusas da época em que eu era criança. Morávamos em nossa antiga casa, meu irmão e eu sempre ficávamos no porão, onde nosso pai tinha sua mesa de hóquei, mesa de sinuca e videogames. Costumávamos jogar no sistema Super Nintendo, mas em algum momento, eu não me lembro quando, começamos a ouvir barulhos vindos da sala da caldeira-lavanderia. A primeira vez que isso aconteceu, meu irmão e eu estávamos jogando um jogo de corrida no Super Nintendo, e foi quando ambos ouvimos. A porta da secadora bateu com força. Sabíamos que era esse o som. Chamamos por nossa mãe, imaginando que talvez ela estivesse lá o tempo todo sem que percebêssemos, mas o quarto estava escuro e vazio, sem nenhuma pessoa. Quando percebemos isso, ambos corremos escada acima, gritando por nossos pais, deixando tudo para trás no andar de baixo. Nossos pais desceram para verificar o que provavelmente pensaram ser nossos tolos e infantis comportamentos, mas ninguém estava na lavanderia. Passaram-se alguns meses, e por algum motivo, eu estava acordado tarde da noite, caminhando até a cozinha e passando pela porta do porão. Foi então que ouvi a TV no andar de baixo ser ligada. Era uma daquelas antigas TVs grandes, então fazia aquele som característico de clique ao ligar. Chamei pelos nomes de minha mãe, meu pai e meu irmão, mas ninguém respondeu. Fui ao quarto de meus pais para contar a eles, e ambos estavam chateados por eu tê-los acordado. Meu pai foi ao andar de baixo para desligar a TV e me disse que era um problema na TV. Houve algumas outras ocorrências suspeitas depois disso, mas vou pular para a última ocorrência, que foi honestamente a mais horrível. Foi alguns dias antes de nos mudarmos para a nossa nova casa. Quase tudo na casa já havia sido transportado para a nova casa, mas nossos pais foram legais e nos deixaram manter a TV e os videogames no porão até os últimos dias. Meu irmão e eu estávamos mais uma vez jogando videogames, e foi quando eu senti algo atingir minha cabeça por trás. A princípio, pensei que fosse meu irmão, mas então vi a bola vermelha quicando no chão atrás do sofá onde estávamos. Em seguida, a porta da sala da caldeira se fechou lentamente enquanto meu irmão e eu nos olhávamos com expressões de horror. Mais uma vez, corremos escada acima, gritando. Nossos pais desceram novamente, mas quando voltaram, estavam estranhamente em silêncio. Eles nos mandaram ir para nossos quartos e esperar lá. Mais tarde, um carro de polícia apareceu, mas nossos pais não nos deixaram sair dos quartos e não nos contaram o que aconteceu até nos mudarmos. Aparentemente, meu pai tentou abrir a porta da sala da caldeira, mas algo estava segurando-a fechada, ou talvez a puxando para fechar. Mesmo depois de tanto tempo, eu pude sentir o medo na voz do meu pai ao explicar isso. Eu não acredito em fantasmas, mas até hoje, ainda não sei o que pensar sobre o que estava acontecendo naquele porão.